Na Era do Espírito. Nosso bom dia aos irmãos ouvintes da Rádio Guarujá. Meu nome é Ricardo. Nosso tema de hoje são as qualidades de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 25, nós lemos: E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, comentando esta passagem, ele diz: a multidão continua a seguir Jesus. E é inútil a oposição daqueles que tentam se colocar entre a multidão e Jesus, porque a cada século a busca se intensifica, a cada século ela aumenta. Cada vez mais as pessoas buscam o Cristo, o Evangelho, a boa nova que ele nos trouxe, buscam as questões espirituais. Então é de vital importância que nós conheçamos realmente o Evangelho, conheçamos Jesus, conheçamos a sua vida, que é de exemplos, que pode auxiliar a todos nós. Jesus tinha muitas qualidades, mas nós vamos falar apenas de 4 hoje. Jesus tinha conhecimento. Quando Jesus esteve entre nós, falando a respeito do reino dos céus, ou reino de Deus, quando ele falava, é preciso nascer de novo, quando ele falava, meu reino não é deste mundo, Jesus tinha pleno conhecimento de todas essas leis de Deus. Ele sabia que é preciso nascer de novo, tomar um novo corpo. Ele sabia que a imortalidade é uma realidade. A prova de que Jesus sabia e não havia esquecido do que veio fazer aqui, tinha plena consciência, é aquele fato narrado no Novo Testamento, quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, e ele e os pais vão à festa no templo, lá em Jerusalém, e na volta a mãe de Jesus percebe que não consegue achá-lo ali junto da família. Então ela pergunta a alguns membros da família a respeito de Jesus, depois ela pergunta a alguns amigos, e ninguém sabe a respeito do menino. Então eles voltam ao templo e ela vê Jesus lá conversando com os doutores da lei e dando respostas que os surpreendiam. Então ela diz a Jesus: meu filho, você não sabia que eu e teu pai que buscávamos aflitos? E aí ele responde: e você não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Porque Jesus não havia esquecido. Ele veio naquela missão de impulsionar o progresso da humanidade, de iluminar as consciências humanas, e ele não esqueceu, ele sabia exatamente, então ele tinha conhecimento. Quando ele impunha as mãos para devolver a saúde ao doente, ele tinha pleno conhecimento do magnetismo, de como se processa a questão das energias. Então Jesus tinha esse conhecimento maior. E nós, na nossa vida, também é importante que tenhamos conhecimento. Conhecimento não só da universidade, que também é importante, mas o conhecimento também que nós vamos absorvendo na vida, na convivência com as pessoas, quando nós lemos. Mas o conhecimento, qualquer conhecimento na nossa vida, pode se tornar útil para nós ou para alguém. Às vezes há coisas que nós achamos tão insignificantes, mas que podem ser úteis a outra pessoa. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ali narra o caso de uma mulher que saía com a sua filha para ensiná-la a visitar ali aquelas pessoas necessitadas. E ela levava ali alimentos, roupas, atendia também as pessoas com as suas enfermidades. E um dia a menina disse a ela: mãe, eu gostaria que você me desse alguma coisa para que eu dê a eles também. E aí a mãe disse: mas se eu te dou para que você dê, na verdade sou eu que faço bem. Façamos o seguinte: você vai aprender a fazer pequenas costuras. E assim você vai poder confeccionar roupinhas e dar alguma coisa de si mesma. Então, coisas que nós achamos assim, talentos que nós temos e conhecimentos, nós não damos muita importância, mas eles podem se tornar úteis para nós e para outras pessoas. Então, conhecimento é importante. Conhecimento também da convivência com as pessoas. Nós aprendemos muito, conseguimos conhecimento convivendo com as pessoas, ouvindo, sabendo ouvir, observando, conversando com pessoas ali que nós reconhecemos que são sábias, que têm já uma vivência, um conhecimento a mais. Tudo isso nos traz informação que vão ser úteis para nós. Jesus tinha uma outra qualidade, a ação. Jesus sempre foi ativo. Naqueles apenas 3 anos de vida pública, quanto Jesus fez? Quantas coisas ele fez? Quanto ele agiu? Estava a todo momento agindo, indo ao encontro da multidão. Mesmo quando ele estava na casa de Pedro, ali ele estava conversando a respeito do reino dos céus. Então ele estava ensinando. Toda ocupação útil é trabalho. Então Jesus estava trabalhando até naqueles momentos. Nós também precisamos ser ativos.
O sentimento de utilidade dá-nos ali tranquilidade, nos dá equilíbrio mental, nos dá equilíbrio emocional. Ser útil faz bem para todos nós. Jesus tinha uma outra qualidade, uma vontade firme e sempre voltada ao bem. E essa vontade de Jesus se manifestava em muitas ocasiões. Naquelas em que ele impunha as mãos, que vinha alguém doente, alguém com a chamada lepra, e ele impunha as mãos e restabelecia a saúde. Naquele fato em que nós lemos também no Evangelho, do centurião romano, aquele homem que comandava 100 soldados, de que seu servo estava doente, e ele pede a Jesus: Senhor, que auxiliasse ao seu servo. E Jesus então diz: vou à tua casa. E aí ele diz: não é preciso que vá até minha casa, Senhor. Eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo a um soldado: vai, e ele vai, faz, e ele faz. Se o Senhor der apenas uma ordem, tem certeza que o meu servo vai recobrar a saúde. E Jesus diz, segundo o texto do Evangelho: nunca vi tanta fé em toda Israel. Seja feita conforme a tua fé. E quando ele chegou em casa, o servo já estava são. Já havia saído do estado de enfermidade. Foi a vontade de Jesus, foi a sua irradiação mental, movimentação das energias do seu magnetismo, que fez com que o servo saísse da enfermidade, recobrasse a saúde. Então, uma vontade firme, sempre voltada ao bem. Nós temos que ter essa vontade firme e voltada ao bem, porque na Terra há muitas influências, muitas situações que tentam nos arrastar, influências da mídia e de tantas situações que tentam nos arrastar para um caminho ou para outro caminho. E que muitas vezes nós sabemos que esse não é o melhor caminho. Nós já temos um conhecimento do Evangelho que nos permite analisar e ver o que é melhor para nós. Então tem que ter uma vontade firme para não se deixar ser influenciado por qualquer coisa e situação. E que ela seja voltada ao bem, para que ela possa ser ativa no bem. Usá-la para construir, para edificar, para nos enriquecermos de ações no bem. Nos enriquecermos, como falamos, do conhecimento, para podermos agir e construir junto com o Cristo aqui na Terra. Porque nós estamos aqui para trabalhar em seu nome, todos nós que estamos na Terra. Podemos agir com Ele, agir com os nossos guias da humanidade que estão ali para nos ajudar, mas preciso é que nós tenhamos essa conexão, essa sintonia, e que a nossa vontade seja essa, nesse sentido de agir no bem. Jesus tinha uma outra qualidade. Ele tinha o amor. Esse amor de Jesus se expressava ali de diversas formas. Nesse atender à multidão, é o amor de Jesus que expressava ali quando ele ia à multidão, é o amor do Cristo ali, atendendo as pessoas, estendendo a mão, o olhar de Jesus sobre as pessoas necessitadas. Alguns não estavam necessitados do corpo, mas estavam necessitados intimamente, porque tinham as suas dificuldades, tinham seus conflitos. E aí Jesus olhava com seu olhar de bondade e ali passava a informação que a pessoa precisava. Ele podia analisar dentro de cada um, Jesus, e ele analisava e via o que a pessoa sentia realmente, o que ela estava sofrendo, e ele, então, orientava a pessoa para que ela pudesse continuar seguindo. Ele não condenava a pessoa, mas ele informava que o procedimento não é adequado e que ela devia mudar. Vá e não peques mais. Então ele dizia assim, e a pessoa recobrava ânimo com esse estímulo de Jesus e ia adiante. Todos aqueles que desejavam mudar, podiam mudar com esse olhar bondoso, esse olhar de amor que Jesus derramava sobre todas as pessoas. Então esse amor de Jesus se estendia sobre a humanidade toda, abençoando, ajudando, convidando, ensinando com muito amor, como um mestre faz. Então Jesus, esse amor se diversificava em diversas situações. E esse amor de Jesus é aquele amor que foi da abnegação até o sacrifício. Ele veio de uma região elevada até nós, para nos abençoar, para nos ajudar. Ele podia ter mandado, como mandou outros, mas ele podia ter continuado a mandar outras pessoas. Mas ele se vir pessoalmente até nós para falar da Boa Nova e para nos reerguer a humanidade. Então Jesus é o nosso guia e modelo da humanidade, é nosso exemplo. Que nós possamos segui-lo, que nós possamos realmente voltar às páginas do Evangelho com ele. Nosso desejo de um bom dia para todos, que Deus e Jesus nos abençoe. Na Era do Espírito.